Um garoto pobre é humilhado por não ter dinheiro para comprar uma chuteira para jogar futebol. O anime começa com a partida de um campeonato futebol masculino em Ehime, no Japão. Nessa partida está jogando o nosso protagonista, Ashito, e ele está sendo elogiado por muita gente, por ele estar jogando praticamente sozinho o jogo todo. Depois que ele marcou o terceiro gol e empatou a partida, o goleiro do outro time chega para conversar com ele e começa a falar mal do time, chamando todo mundo de burro e ainda xinga a mãe dele. Todo mundo sabe que não pode falar da mãe, e o Ashito fica pistola e dá logo uma cabeçada nele, e acaba sendo expulso da partida por agressão. Depois disso ele estava tomando uma bronca da mãe, e chega o treinador falando que tinha um olheiro de um colégio técnico que veio assistir o jogo, e disse que não ia mais querer o Ashito por lá, porque ele é muito imaturo. E o Ashito olha e vê o time todo chateado, porque acabou sendo desclassificados do campeonato porque perderam a partida. Em seguida aparece o tal olheiro falando ao telefone que ele foi pra Ehime para visitar o túmulo da família, e a pessoa do outro lado do telefone tá brava com ele porque ele furou todo o cronograma do time, e ele vê o Ashito chegando e fala que tem que desligar porque vai trabalhar, e fala pro Ashito que devia descansar um pouco porque ele já tava correndo por ali há um bom tempo, e fala pro Ashito que ele tá inquieto porque ele arrumou aquela confusão e agora tá correndo para se desestressar, e ele ainda fica admirado, porque ele correu muito na partida e ainda tem fôlego para correr mais. E o Ashito acaba desmaiando de cansaço. Enquanto ele tá desmaiado, vem um flashback de quando ele entrou no time da escola e foi se apresentando como a própria reencarnação do Ronaldo. E todo mundo ficou sem palavras, e ele ainda virou pro técnico e falou que não precisava de tática, porque ele mesmo era a tática. Então ele acorda deitado no banco, no meio da rua, e começa a ouvir o barulho de alguém jogando bola, e ele vai lá olhar. Quando ele olha, ele vê o cara que parou para falar com ele, jogando bola com a parede, e ele fica admirado com a velocidade que o cara domina a bola no peito e chuta pra parede. E ele pergunta se o Ashito quer aprender a dominar a bola daquele jeito. O Ashito aceita sem nem hesitar, e o cara toca a bola pro Ashito dominar de peito, mas o Ashito domina tudo errado. E ele explica que o Ashito tem que dominar a bola com o umbigo apontado para onde ele quer correr, e essa técnica é chamada de controle orientado. Ele já marca uns círculos no chão e fala o que o Ashito precisa fazer. Enquanto isso, tá todo mundo preocupado que o Ashito desapareceu depois da partida, e todo mundo sai para procurar ele, e a mãe dele precisava ir trabalhar, e quando ela estava saindo, aparece o goleiro do outro time na porta da casa dele, para pedir desculpas e explicar o que aconteceu na partida, e do porquê o Ashito bateu nele, e pedir desculpa por ter causado tudo isso. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Ashito estava treinando, tentando aperfeiçoar o domínio dele. O tiozão fala que acabou o tempo do Ashito, e que ele não consegue aprender técnicas difíceis, e pensa que ele perdeu tempo indo até lá ver ele. E antes dele ir embora, perguntou pro Ashito sobre a jogada que ele fez antes de marcar um gol. O Ashito manda ele calar a boca porque ele não liga pra táticas, e o tiozão já fala que o Ashito jogou feito um animal, sem nem pensar no que estava fazendo. Então o Ashito, para deixar o tiozão quieto, para ele poder jogar, pega as moedas e começa a colocar elas posicionadas exatamente onde estavam os outros jogadores, tanto do time dele quanto do time adversário. E o cara ficou espantado, porque ele conseguia lembrar exatamente onde estava cada jogador dentro da partida, e o tiozão vai embora dizendo que precisava se acalmar. Então ele deita onde o Ashito estava deitado e começa a pensar que é impossível lembrar a posição dos 22 jogadores que estavam em campo, e ele acaba dormindo no banco. Ele acorda no outro dia e o Ashito ainda estava lá treinando o domínio. Ele olha o Ashito treinar. O Ashito vê ele e fala que tá conseguindo dominar todas desde que amanheceu, e acaba caindo de cansaço. O tiozão se apresenta para ele falando que é o Fukuda Tatsuya, o treinador da base do Tokyo City Sperion, e fala que a maior ambição dele é conquistar o mundo com um time que ele criar, e fala para ele ir fazer a peneira. Para quem não manja de futebol, a peneira é o teste para passar e fazer parte do time da base, e essa peneira vai ocorrer em 10 dias, em Tóquio. No dia seguinte ele estava treinando na escola, e aparece duas cocotas dizendo que foi uma pena o que aconteceu no campeonato, e elas ficam preocupadas que ele perdeu a recomendação para outra escola. E o pessoal do time chama ele para jogar uma última partida, mas ele começa a lembrar que ele mostrou o convite para fazer a peneira e a mãe dele falou que não ia dar para mandar ele para
para Tóquio com essa idade e que também não ia conseguir bancar os custos da viagem, porque a sua família é muito pobre. E o irmão dele vai buscar ele na escola, e o irmão dele dá para ele as economias que ele fez para o Ashito poder ir fazer o teste em Tóquio. Ao chegar em Tóquio para fazer o teste, Ashito fica impressionado com o CT da base. Quando ele vai tirar a mochila para pegar o dinheiro e pagar a taxa de inscrição, ele acaba se esbarrando em uma menina e pede desculpas para ela. E ela fica parada olhando para ele, e ela pergunta para ele se ele era o garoto de Ehime. O protagonista fica surpreso com a pergunta e ele fala que sim, e pergunta o porquê. Ela fala que o irmão dela disse que iria um cara com cabelo parecido com Valderrama. E o protagonista ficou pistola e pergunta quem é ela pra ficar falando isso dele. Ela fala que desde o dia que o irmão dele foi pra Ehime, ele só ficava falando do Ashito e que ela já tava ficando brava com isso. E ela fala pra ele ir com ela, que o teste já vai começar. Ela começa a explicar quem eram os favoritos pra passar no teste, mas ele só ficava encarando o gramado. E ela pensa no que o irmão dela tava pensando pra chamar ele, mas ele só tava preocupado que ia poder jogar futebol em um campo que tem um gramado. Depois disso aparece a equipe técnica, e eles começam a explicar sobre o time principal e a importância da categoria de base na conquista dos títulos. Depois disso, Fukuda começa a falar que acredita que um time que não consegue formar bons jogadores não possui futuro. Então ele continua fazendo um discurso e pergunta pro auxiliar se ele conseguiu falar sem gaguejar. O Ashito já nem sabe mais o que tá fazendo ali, e só foi porque foi chamado, mas que o seu coração não para de palpitar. O Fukuda fala pro pessoal que tem uma boa chance de ninguém conseguir passar no teste. O Ashito fica bravo e pergunta pro Fukuda qual o sentido de um monte de gente ir lá se não vai ficar com ninguém. O Fukuda olha pra ele com cara de bravo e fala que esqueceu de explicar e pede desculpas, e fala que só pega gente que possa agregar alguma coisa com o time. E já começa os testes. Os primeiros é de condicionamento físico e o Ashito já fica todo se tremendo. E um cara vem conversar com ele e fala que também estava tremendo e com dor na barriga. O Ashito se apresenta e começa o mesmo discurso, que ele é a reencarnação do Ronaldo. E o outro cara se apresenta também e fala que tá todo mundo empolgado por causa do Ashito e que ele não teria chance de passar. O Ashito fala que ainda bem que isso aconteceu, porque ele vai poder jogar com gente que joga bem. O assistente técnico anuncia que vai fazer uma partida de 20 minutos, 7 contra 7, e o time adversário do Ashito tá muito forte. Aí já aparece a Hana trazendo uma água geladinha no calor pra rapaziada, e já fala que um dos times tá indo muito melhor nessa partida. O Ashito pega a bola e perde, logo em seguida dando a oportunidade do outro time fazer mais um gol. O time inteiro do Ashito fica bravo, porque ele não toca a bola e fica tentando passar pela defesa sozinho. Depois disso, o time do Ashito recupera a bola, mas ninguém passa a bola pra ele. A Hana pergunta pro Fukuda se tá tudo bem, um time tá mais forte do que o outro. E o Fukuda fala que tá tudo bem, tá todo mundo tentando se destacar na partida. E que o ambiente é limitado, por causa que ninguém conhece ninguém, e o que torna muito limitado você poder dar o seu melhor. E fala que nesse teste não estão sendo julgados seu físico ou habilidade, e sim a inteligência do jogador e o seu modo de pensar. O Ashito parou de se mover no jogo e todo mundo se pergunta por que o Fukuda chamou ele para ir participar da peneira. Então o Ashito decide que quer jogar direito com seus companheiros de time e começa a ver todo o campo por cima. Ele perde a bola e recua para a defesa e começa a segurar o jogo todo. Todo mundo fica desapontado com ele, mas o Fukuda tá olhando o jogo com uma cara psicopata. O outro time pensa que se for pressionar, eles conseguem recuperar a bola e vão para cima. O Ashito começa a correr com a bola em direção ao próprio gol e cruza a bola pro Kaneda marcar o gol de cabeça. E todo mundo fica olhando espantado com o que acabou de acontecer. Depois disso, ele vê o Kaneda aplaudir ele, e o assistente técnico fica impressionado com a visão de jogo dele. Depois todo mundo vai comer e tá geral ansioso por resultado. E o Ashito vai repetir e vê a Hana servindo o rango, e ele pergunta pra ela se ela era a tia da merenda. E ela falou que tava trabalhando de voluntária, mas que ela é uma estudante comum. Ela pergunta pra ele sobre o passe que ele fez, e ele fala que não entende direito o que aconteceu. Explica que viu que o time precisava virar o jogo, e ele parou e olhou pro campo e que não lembra mais do que ele fez. E ela fica aliviada, falando que foi intuição, e fala que o jogador preferido dela disse que quando não parava pra pensar no que fazer, ele só pensava em futebol, e até que uma hora ele entrava no modo automático e conseguia fazer os lances que desejava. E depois ela deseja boa sorte pra ele, e se apresenta pra ele e fala que é a irmã mais nova do Fukuda. Depois disso, corta pra sala de reunião, onde tá toda a equipe técnica, eles estão decidindo quem passou no teste. Eles ficam em dúvida sobre o Ashito, mas acabam aprovando ele, e em seguida eles anunciam quem passou para a próxima etapa.